Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. Esta semana convidámos Maria do Céu Machado e Pedro Streste para falar sobre a infância, ajudar-nos a fazer uma reflexão sobre este novo mundo, cada vez mais tecnológico também, de reação a estímulos constantes, sem tempo para pensar e, aliás, quase sem tempo para ser e existir, em que estão a crescer as nossas crianças. Queremos, sobretudo, que nos ajudem a perceber quais são os novos desafios que se colocam hoje a pais, educadores e profissionais de saúde. Os nossos convidados são ambos autores de estudos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a pediatra Maria do Céu Machado, autora do ensaio Adolescentes, e o pedopsiquiatra Pedro Streste, que acaba de escrever, de resto, um livro sobre hiperatividade e déficit de atenção, lançado já em 2018 pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. É com eles que vamos falar nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, muito obrigado pela vossa presença. Vamos ter aqui meia hora para falar de infância, sendo que talvez seja melhor clarificar, Maria do Céu Machado, de que falamos quando falamos de infância, porque vamos tentar catalogar um pouquinho para percebermos os termos de referência daquilo que estamos a falar. Mas a infância de hoje é também diferente, as crianças de hoje são diferentes das crianças de há 20 anos? As crianças são diferentes, como em todas as gerações. Ainda bem que são diferentes. É isso que faz progredir o mundo. Nós, quando falamos de criança, por definição, é o período da vida que vai dos 0 aos 18 anos. E, portanto, tem aqui uma abrangência enormíssima. Ao falarmos de infância, normalmente focamos um bocadinho em idades mais jovens e, portanto, digamos que dos 0 à idade escolar ou até aos 10 anos. Mas eu gostava que, sem prejudicar aqui outros programas que possam fazer sobre adolescentes, sim, que olhássemos para a criança realmente dos 0 aos 18 anos, porque é importante toda esta vida. Sendo que os adolescentes consideramos a partir do início da puberdade, não é? Exatamente, a partir da altura em que começam a fazer a mudança de idade, início da puberdade, e que é muito variável. Atualmente, talvez em média nas raparigas, cada vez é mais cedo, não é? Ao longo dos séculos. Em média nas meninas, 11 anos em média, mas começa por vezes tão precocemente como os 9 anos. Os rapazes mais tarde, em média 13 anos, mas pode começar aos 10, 11. Eu penso que vamos falar aqui muito do contexto social em que crescem as nossas crianças, mas do ponto de vista estritamente biológico há também aqui alterações ao longo dos anos no que é hoje a criança. Inclusive estávamos a falar antes da questão da puberdade, quando chega cada vez mais cedo, a extensão também do que consideramos depois mais tarde adolescentes. Pedro Streste, está a mudar também? Sim, felizmente tudo muda, como disse a professora Maria do Céu, e isso é mesmo uma questão que é importante ter sempre em conta. A outra grande questão é que as mudanças também elas são cada vez mais rápidas e aquilo que eu penso que nós sentimos é que, por exemplo, mudanças nos últimos 10 ou 20 anos deste século, por exemplo, foram muito mais drásticas do que mudanças de 10 ou 20 anos há 100 anos ou há 200 anos atrás. Por outro lado, há aqui uma questão que também é muito interessante. De verdade, o ser humano sempre foi aquele que protegeu durante mais tempo as suas crianças e os seus adolescentes em todo o trajeto, que depois vai levar a um plano de autonomia. Há questões, como falámos aqui, que tornam os jovens mais precoces em alguns aspectos, como por exemplo do ponto de vista físico, a tal entrada na adolescência, mas também temos visto que há outras questões que do ponto de vista emocional parecem cada vez mais retardar um certo ponto de maturidade ao longo destes últimos anos. Depois tocou num ponto, e isso também pode ser aqui espaço para debate, que de facto as circunstâncias exteriores sociais, os ritmos de vida, a constituição ou desagregação das famílias, as expectativas ou não dos trajetos escolares, etc., também mudaram muito drasticamente nos últimos anos e trouxeram uma realidade completamente nova. Acrescida ainda pela verdadeira mudança da perspectiva de tempo e de espaço que muitos dos pais, até por exemplo da minha geração, não viveram, que é aquela que é marcada e dominada hoje em dia pelo enorme peso de todas as tecnologias. Ótimos tópicos para a nossa conversa. Ainda voltando à questão do que muda até do ponto de vista biológico, a minha questão é, o que está a mudar é na fase avançada da infância, naquele já o caminho da adolescência,
ou a criança de 2 anos, 3 anos é biologicamente muito próxima do que era há 50 anos uma criança de 2 anos, por exemplo? Não, bem, se põe em termos de biologicamente, sim, obviamente que a biologia não se alterou assim tanto. É isso. Mas a criança é diferente. É diferente porque o ambiente é diferente e porque os pais também são diferentes, os pais também mudaram. E depois mudou o tipo de vida. E isso talvez tenha mudado, francamente, de há 2 gerações, desde há 2 gerações. Mudou o tempo que se tem para as crianças, mudou a preparação dos pais. Mudou para melhor? Diria que é diferente. Eu já vou explicar melhor, mas uma vez um adolescente no meu consultório disse uma coisa muito engraçada. Disse-me assim: para mim, a adolescência é a fase em que os pais se tornam difíceis. E não há dúvida que os pais também se tornam difíceis. Primeiro porque quando os filhos são adolescentes estão aí nos 40, 50 anos e é uma fase complicada. Mas os pais mudaram porque o ritmo da vida moderna é terrível. Até inclusivamente os empregos são muito mais, exigem muito mais das pessoas. As mães começaram a trabalhar, fizeram a sua carreira, fizeram licenciatura, progridem na faculdade e progridem na carreira. E querem ter carreira e gostam. Isso é uma das razões porque começam a ter filhos mais tarde. E começando a ter filhos muito mais tarde, ou seja, o que acontecia aos 25 acontece agora ao primeiro filho depois dos 35, obviamente que têm menos filhos, ou já não têm, porque depois há o relógio biológico. Portanto, há menos tempo, quer dizer, chega-se a casa tarde, cansados e ninguém brinca com as crianças. Mas isso não é algo que já está a acontecer, vamos lá, eu ouço esse debate dos últimos 10, 15 anos. Andamos a discutir isso já há 10, 15 anos. Sim. Desde o início do século, vá. Do século XXI, sim. Sim, eu acho que sim, mas uma das áreas em que realmente, que evoluíram nos últimos 15 anos foi a tecnológica. Ou seja, essa evolução sobre a qual estamos a falar, das famílias, eventualmente já vem de há 15 anos, mas a evolução tecnológica, nomeadamente os telemóveis, de última geração, digamos assim. Ou seja, há 15 anos os telemóveis serviam para nós fazermos uma chamada e recebermos uma chamada. Agora servem para estar distraído o dia inteiro e para pôr as crianças distraídas e para não ter que brincar com elas, porque o telemóvel tem tudo. Desde que o telemóvel tem internet, eu acho que o mundo se alterou. Algumas crianças de 3 anos já são postas a comer quando têm dificuldades de alimentação em frente a um tablet, exatamente, por exemplo, como às vezes vemos por aí, exatamente, em muitas circunstâncias. Aliás, por exemplo, só à custa da imagem, sim, até em espaços públicos. Vamos a um espaço para acalmar público. A criança. Não, vemos a família toda, em vez de estar a conversar, que é uma coisa que me faz impressão. Bem, já me faz impressão quando é um casal sozinho e está cada um com o seu telemóvel. Mas enfim, mas estar a família toda e estar do pequenino ao mais velho, mais o pai e a mãe, cada um com o seu telemóvel. E realmente isto é terrível aqui numa disrupção de comunicação, que é uma disrupção assumida e que é assumida pelos adultos também. Eu, só para chamar a atenção em relação às famílias, e é a minha experiência a lidar com muitas famílias quando têm o primeiro filho, o que é que aconteceu a estes rapazes e raparigas? Portanto, para além de realmente o primeiro filho ser muito mais tarde e estes rapazes e raparigas estarem muito fixados no seu emprego, na sua carreira, nos anos que se calhar até já podiam ser pais, para além disso, como as famílias são cada vez mais pequenas e, portanto, são cada vez mais horizontais e não transversais. Antigamente, as famílias eram transversais. Havia muitos primos, muitos sobrinhos, muitos irmãos. Casas grandes, muita gente à mesa. Sim. Há avós, avós, os avós. Agora, há bisavós, ou seja, são verticais, mas depois há muito poucos primos, muito poucos sobrinhos. E, muitas vezes, estas raparigas e estes rapazes, quando têm o primeiro filho, nunca pegaram num bebê ao colo. Nunca tiveram contacto com uma criança. E porquê? Porque se as famílias são grandes, ou têm irmãos mais velhos, e entretanto já têm sobrinhos, ou têm irmãos mais novos que ajudaram a criar. E portanto, muitas vezes chegava-me à consulta uma rapariga, um rapaz, com ar de quem queria fazer o melhor possível, e informação não falta, esse também é um problema, excesso de informação e depois pouca prática. Mas nunca tinham dado uma fralda, nunca tinham pegado num bebê ao colo. E o que dá uma ansiedade
e uma angústia que eu percebo, e sabe que os bebés sentem a ansiedade dos pais ou de quem trata deles para a maneira como pega ao colo. Quando alguém pega ao colo descontraído, está descontraído. Quando se pega ao colo contraído, até parece que se vai deixar cair o bebê sente isso e fica angustiado também, enervado, tem ansiedade. Mas, por outro lado, já leram tudo. Já têm todos os livros possíveis e imaginários, já foram pesquisar na internet. O bebê chorou 3 vezes e espirrou 2, já foram ver à internet o que é que significa espirrar 2 vezes. Só que é a informação não integrada, é a informação teórica. Não tratada, não é? Eu defendo... Para acabar agora esta minha intervenção, eu defendo que naquelas aulas de preparação para o parto, que tem muita parte de puericultura, mas que é tudo teoria, que se fizesse estágios nos jardins infantis e nos infantários, e que os pais que já têm as crianças lá dessem autorização para as grávidas irem lá e aprenderem a tratar das crianças pequenas. E aí sim, então havia uma aprendizagem teórica e uma aprendizagem prática. Vamos diretos à questão tecnológica, porque eu acho que atravessa de facto deste debate, entra até no nosso debate a tecnologia, entra logo de cabeça, embora há aqui um pequeno pormenor ainda relacionado com a demografia que penso que ainda faltava acrescentar, que tem a ver com a diminuição, no fundo, da taxa de natalidade. Provavelmente, por razão estatística, vamos ter, provavelmente, ou temos menos irmãos. Sim. Que são apoios fundamentais para uma criança, não é? A importância dos irmãos também, que foi algo que só ainda não sublinhámos, mas é também relevante. Eu queria que tocasse nisso, mas depois falássemos um pouco da tecnologia, porque até neste livro, sobre hiperatividade e déficit de atenção, a sua reflexão começa em relação à natureza pública quase da vida das crianças. Está tudo no espaço público, não é? É verdade. E essa também é uma preocupação. Sim, a questão da baixíssima taxa de natalidade que nos coloca num dos últimos lugares da União Europeia é uma preocupação, e é uma preocupação que vem desde há décadas. E há bocado o José Pedro tocou num ponto muito importante e que de facto vale a pena pensar. Se calhar há 15 ou há 20 anos que andamos aqui a falar de algumas coisas e que se calhar sabemos mesmo algumas coisas, e até cada vez mais, por exemplo, até em relação à primeira infância, todos estes novos estudos das neurociências, olha até tudo quanto tem sido feito pelo professor António Damasio, etc., nos levam a ter certezas ou evidências sobre questões que antes nos pareciam mais subjetivas, mas a grande pergunta é, bem, mas se sabemos, por que não fazemos? Por que não mudamos? E isso é que eu acho que é a grande questão. Informação já temos, conhecimento também, mas eu acho que, sinceramente, em Portugal, toda a infância e adolescência continua a ser olhada como uma matéria de segundo plano. Em todas as áreas, nomeadamente as áreas que deviam ter muito mais interligação e que, do meu ponto de vista, seriam sempre a saúde, a justiça, a segurança social e a educação, obviamente. Depois, esta questão dos menos filhos, sim, embora cada vez mais crianças e adolescentes também tenham a experiência de contacto com outros pares, também crianças e adolescentes, porque cada vez mais os pais também se separam e reconstroem relações. E, portanto, também há muitas crianças que, obviamente, nós conhecemos, não têm um irmão daquele pai e daquela mãe, mas têm irmãos da mãe, irmãos do pai e das pessoas com quem o pai e a mãe, por exemplo, estão atualmente. Com uma exigência adaptativa também completamente diferente. Depois, há esta questão, de facto, da tecnologia. E aí sim, e era aquilo que eu estava há pouco a dizer, é que, de facto, as mudanças são sempre grandes e são muito rápidas hoje em dia. E é isso que também, para nós, é um desafio interessante. Note, e já agora só num bocadinho de parênteses, que eu não sou nada adepto daquela velha frase de no meu tempo é que era, de antes é que nós brincávamos muito e era bom, etc. Porque, olha, a minha infância era uma tristeza. Nós tínhamos televisão a preto e branco, à meia-noite acabava e no dia em que eu fiz 13 anos vi pela primeira vez a televisão a cores, que era o dia da RTP, 7 de março, com o José Cid a cantar Adia ou Adia. E, portanto, dizer isto hoje em dia a um adolescente
adolescente de 13 anos é deixá-lo perplexo perante a nossa própria vivência. Portanto, são coisas diferentes, não são coisas piores necessariamente. Não via não é? televisão, mas já tinha lido não sei quantos livros, ali Sim, um por dia nas férias. Exatamente, mas sim, sem dúvida nenhuma. E hoje em dia, por exemplo, pôr os miúdos a ler é uma dificuldade imensa, entre outras coisas. Mas há aptidões e há outras capacidades que, de facto, as crianças e adolescentes também desenvolvem. As tecnologias também têm coisas boas. Agora, a questão mais complicada, e é também um pouco sobre isso que é centrada aqui a questão do livro da hiperatividade e da déficit de atenção, é que, de facto, hoje em dia, e como também disse a professora Maria do Céu, o tempo à volta do qual gira uma família e se movimenta uma criança ou um adolescente é de facto algo de muito diferente, porque é muito exigente. E de facto, muitas das vezes também quando perguntamos aos pais porque é que, por exemplo, eles não têm mais filhos, para além das questões económicas, eles dizem sempre falta de tempo. E os miúdos também dizem exatamente a mesma coisa, que têm falta de tempo para, por exemplo, estar com os pais. E os telemóveis, e como disse a professora Maria do Céu, que há uns anos serviam, por exemplo, para telefonarmos, hoje em dia servem quase para tudo, menos para isso, e põem de facto as pessoas muito em contacto, mas não as põem em verdadeira relação. Estão os 4 à mesa, por exemplo, a mandarem mensagens e estão em multicontactos. Se calhar um filho está no Instagram com o outro colega, o outro não sei o que, o pai e a mãe também, mas em verdadeira relação aquele núcleo familiar não está, nem aqueles miúdos estão uns com os outros. Ocupam os vazios. Exatamente. Naquela mesa. Sim, sim. E depois espera-se e exige-se também hoje em dia dos mais pequenos uma resposta que também por vezes é cada vez mais multitasking. Olha, vai à escola, a seguir à escola não te esqueças, tens mais esta explicação, depois tens mais esta atividade, chegando a casa tens mais o trabalho de casa que é imenso, agora ao sábado ou ao domingo tens isto e aquilo. E portanto há um sobrepovoamento que também não deixa o espaço suficientemente livre para a criança estar, ser, brincar, ler, vir cá para fora. Olha, uma outra questão que eu acho que falta imenso debater até do ponto de vista demográfico tem a ver com a própria organização e estruturação das cidades, com a noção de bairro e a noção de espaço livre fora de casa e do apartamento. E portanto, muitas coisas que de facto mudaram e que nós já sabemos, mas que realmente esperam resposta. Maria do Céu Machado, por um lado, a tecnologia dá jeito aos pais também. Por um lado, até tem lado positivo. Por exemplo, aconteceu durante a crise, muitos pais tiveram que, uma parte do casal teve que emigrar e as plataformas permitiam falar à noite uma criança com o seu pai que estava longe. Isso é um outro lado da tecnologia. Mas há uma grande preocupação sobre aquilo que a tecnologia está a provocar nas nossas crianças. Do que se vai lendo, do que os especialistas vão debatendo, há linhas estratégicas para tratar deste assunto. O que é que pode ser feito para travar? Por exemplo, uma questão recente é a questão do peso dos youtubers, por exemplo, que se tem falado muito nos últimos dias e a forma como entram nas nossas crianças. Ou da dependência dos videojogos, por exemplo. Que a Organização Mundial de Saúde já declarou finalmente declarou como doença. Há muito pouco tempo. Foi, há um mês. Sim, nem sei. Eu acho que já foi em 2018. Já. Como em tudo na vida, é engraçado que as crianças, mesmo naquelas idades das birras, que é aí 2, 3 anos, como na adolescência, que é quando, enfim, têm que ser rebeldes e revoltados para crescerem e para se tornarem adultos, mas gostam de regras. Porque as regras dão segurança e os pais têm que perceber isso. Se a criança sabe qual é a regra em relação àquela situação, ela pode de vez em quando não cumprir. Mas se não houver regra nenhuma, muitas vezes o que acontece é que os pais dão o telemóvel, têm um trabalho para acabar, estão aflitos, não tiveram tempo de fazer o jantar, não sei o quê, e dão o telemóvel, deixam-nos estar com os videojogos não sei quanto tempo. Mas depois no dia seguinte vêem na televisão que é uma doença e vão-lhes tirar o telemóvel, o computador, a dizer não podes jogar mais, só podes jogar ao fim de semana. Não pode ser assim, não é? E portanto, o que é que a criança vai fazer? Vai insistir e ser teimosa tanto quanto conseguir para conseguir o que ela quer. Mas há aqui um paradoxo, porque por um lado estão a dizer que estes pais já leram quase tudo, provavelmente já leram esse serviço todos, o que está a descrever é uma reação do que se vão informando, mas dá a ideia que
permanece uma iliteracia dos pais nesta matéria. Há um gap enorme entre a informação e o conhecimento. Mas, portanto, em qualquer idade tem que haver regras. Não devem ser muitas, porque senão não se cumprem. Mas as que há são para cumprir. E, portanto, se ficar estabelecido, obviamente que aos 2, 3 anos, o tempo que se fica com o telemóvel ou com o jogo ou com os desenhos animados, são os pais que controlam, aí não tem dúvida. Mas, por exemplo, e aos 6, 7, ou a partir daí, se não houver regras, não pode acontecer, e isso acontece muito com os pais atualmente, que no dia em que estão bem dispostos, dizem podes ficar 2 horas, no dia em que chegam estourados a casa dão uns berros e dizem não podes ficar nada, etc. Ou no dia em que têm que acabar um trabalho dizem hoje podes ficar 4 horas porque o conselho que dá, sejam firmes nas regras, é isso? Exatamente, e portanto por exemplo, uma criança não deve ter o seu telemóvel, eu não sei o que é que acha o Pedro Stretch, mas eu diria 12 anos, enfim, em situações muito especiais, acho que eventualmente 10 anos, mas 12 anos seria a idade para dar telemóvel. E não antes disso. E os pais dizem, mas leva para a escola, pode acontecer alguma coisa. Se acontecer alguma coisa, a escola telefona. Há meninos da escola primária com iPhones, não é? Não exatamente, com iPhones que custam não sei quanto. Estamos a fazer publicidade. Com smartphones, pronto. Isso é a primeira regra. Mas eles chegam quase a dizer, a Francisquinha tem, o Zezinho tem. Toda a gente da minha turma tem. Toda a gente da minha turma tem saúde, não é? Portanto, isso tem que ser uma regra. E, portanto, eu diria 12 anos, com algumas exceções que podem ser úteis. Uma criança que já está no 5º ano, tem 10 anos ou 11, já está no 5º ano, onde seja de escolaridade, claro. Já tem autonomia, vai e vem sozinho. Enfim, acho que é aceitável, só que não deve ser da última geração. Nem deve ser, não é? Quer dizer, pode ser um telemóvel simples. Isso é um aspecto. O outro aspecto é que deve haver regras durante o tempo de aulas e durante a semana. De segunda a sexta-feira, qual é o período, que será meia hora, 1 hora, que é permitido depois de fazer os trabalhos de casa, e depois ao fim de semana também o número de horas permitido. E não é dizer assim, pronto, não vais ter testes ou este fim de semana não tens que estudar, podes ficar à vontade, e ficam ali o dia todo, porque é isso depois que acaba por dar a dependência, não é? Ou seja, a criança depois não percebe que no fim de semana a seguir, afinal, já não pode, ou até nem percebe que no fim de semana a seguir os pais lhe digam hoje vamos fazer um programa em família, vamos sair, vamos dar um passeio, e ele diz não, eu quero ficar em casa como no fim de semana passado com o meu jogo. Pedro Stretch, nota sobre isto, eu gostava ainda de avançar à questão da hiperatividade, mas ainda sobre esta questão da tecnologia, a sua perspectiva. Sim, eu estou completamente de acordo. Acho que as tecnologias têm coisas ótimas e há muita coisa que hoje em dia é centrada nela e que os miúdos também ganham e conseguem ter uma perspectiva até muito mais global das coisas. Agora, que sobre isso continuam a precisar do filtro dos adultos, sem dúvida nenhuma, também, e que continuam a precisar que sejam os adultos a fazer um pouco esse balizamento, também sem dúvida. E aqui é que, de facto, a questão das regras acaba por se tornar muito fluida, e eu até diria mais uma outra coisa, em casa e por vezes em escolas. Há escolas que, por exemplo, dizem assim, até ao 6º ano os meninos não podem trazer telemóveis para a escola, ou até ao 4º ano, ou não podem, por exemplo, trazer jogos eletrónicos para brincar no recreio, e é regra da escola. Públicas ou privadas, já vi nos 2 sítios, há outras que não, por exemplo. E, portanto, mesmo que os miúdos desafiem, claro que isto ajuda. E depois, acho que ajuda muitíssimo, e esse ponto que eu insisto sempre também com os pais, e julgo que se calhar a professora Maria do Céu também estará em concordância com isto, é que, para além das tecnologias e todos esses pontos, que os pais também não se esqueçam nunca de continuar a dar alternativas, porque quando dão, os miúdos aderem. E eu aí distinguiria ou destacaria sempre uma ou 2 coisas que para mim têm a ver claramente com a prática do desporto nos pequeninos e tudo quanto seja atividades em ar livre, de contacto com a natureza. Chame-se praia, chame-se campo, chame-se ida à terra, desportos individuais ou de grupo, pronto. Não só porque permitem outras experiências e permitem grandes experiências de balanço, eu diria assim, psicológico, mas também biológico. Já agora um problema imenso que nós também já temos na nossa população, e eu penso que uma parte tem também muitíssimo a ver com esta questão do sedentarismo e com as tecnologias, é o avanço brutal da obesidade infantil. Nós já estamos a ficar um país de gordos,
por exemplo, e, portanto, se os pais derem experiências alternativas e com os filhos também as fizerem, vamos um bocadinho à praia, está ótimo tempo, temos um país maravilhoso para isso. Vamos fazer desportos de ar livre, desportos de água. Ainda há uns tempos falava com uns pais, primeiro filho, pequenino, ainda em fase de creche, não de jardim de infância, 2 anos e tal. Quando chove, não vai à creche, que é para não se constipar. Eu disse assim, bem, mas nós não estamos nem na Sibéria, nem em Inglaterra que chove todos os dias. Já estou como os suecos, quer dizer, não há mau tempo, às vezes é má roupa. Então vamos pôr aí umas galochas e uma coisinha e aproveitar à mesma, não é? E, portanto, seriam sempre a questão das alternativas. Pisar as poças de água, galochas e pisar as poças de água. Isto os miúdos aderem. E quando estão bem nestas questões, mesmo que levem o telemóvel ou outras coisas, desligam ou passa a ter um papel secundário. Pedro Streste, esta questão do déficit de atenção e de hiperatividade é uma perturbação minoritária? Não, o que eu sinto é assim, hoje em dia, e o livro fala um pouco sobre isso, eu acho que acabam por ser catalogadas imensas crianças e adolescentes dentro desta designação do diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria de Infância e Adolescência. E aquilo que eu acho é que quando falamos hoje em dia de crianças mais hiperativas ou com pouca atenção ou com pouca concentração, temos que olhar de uma maneira muito mais transversal. Para já temos que olhar a todas estas questões sociais. Bem, elas se calhar são muito mais hiperativas porque toda a sociedade em geral está claramente muito mais hiperativa e muito mais desconcentrada, digamos assim, nas tais multitarefas. Depois, se calhar há muitas crianças que são instáveis, que não cumprem as regras e os limites, porque não dão. Há bocado falámos na questão da informação, do conhecimento e já agora da sabedoria, e ainda há uns tempos uma professora de primeiro ciclo, já com muita experiência, já com alguma idade, dizia-me assim, este menino, os pais dizem-me que ele é hiperativo, mas olha, no meu tempo chamava-se apenas má criação, porque eu digo para ele estar quieto e digo, não? E ele responde-me, e se for preciso já me insultou. Depois há também crianças que são muito imaturas e que respondem mal a algumas exigências de outras questões, como a escola, etc. Sim. Outra questão é que, por exemplo, com crianças com este ritmo de vida, nós temos claramente grandes espaços onde as crianças estão, diria só isto para terminar, e passam inúmeras horas ao longo da semana, que é a escola, que, por exemplo, não valoriza nada o espaço de recreio, nem fisicamente proporciona espaços de recreio dignos desse nome. Fora o resto, eu às vezes digo às pessoas, olha, eu andei no Liceu Camões, escola pública, quando fiz o secundário. O nosso horário era muito simples, tínhamos aulas de 50 minutos, intervalo de 10, aulas de 50, intervalo de 10 e intervalo a meio da manhã de 20. Hoje em dia há muitos miúdos em muitas escolas que fazem blocos seguidos de 90 mais 45, por exemplo, com intervalo de 10. E depois tem mais um outro bloco de 1h30 e vão almoçar à 1h30, já com o nível de glicemia lá para baixo. Nenhum de nós conseguiria estar com atenção. Eu não conseguiria, eu digo aos pais isso. E fazem, por exemplo, no 5º ano, quando nós fazíamos testes de 50 minutos, fazem, por exemplo, testes de 1h30 de língua portuguesa com 2 textos de página e meia para lerem. Em que, obviamente, aos 10, 11 anos, se calhar os primeiros 20, 30 minutos estão num pico de atenção sobre o teste e depois, quando chega à composição sobre o segundo texto, já estão para lá de calcutar. Na puberdade, no início da puberdade, é normal estar distraído com muita coisa e não conseguir ter esta atenção. Eu nem sei o que é que está na base dessas alterações, também já tenho pensado nisso. Quem é que inventou, quem é que achou que pedagogicamente estava mais certo conseguir ter as crianças atentas 90 minutos em vez de ter 50? A ideia original não estava mal, só que depois tornou-se impossível e deturpada, porque a ideia original pressuporia um enorme tempo experimental, de trabalho de grupo, etc. Pronto. Mas não, tornou-se simplesmente matéria atrás de matéria. E há só um tópico, estamos mesmo a acabar o nosso programa. Há aqui uma questão que não falámos, que tem a ver com o consumo de medicamentos em relação a algumas destas perturbações. Isso não é uma preocupação na criança? É uma preocupação. É uma preocupação dupla. Por um lado, os pais pedem com muito mais frequência, ou seja, se realmente acham que não têm controle, porque as crianças são mal criadas, como dizia o Pedro Stretes, e andam aos pulos, porque se estão o dia todo dentro de casa, ao fim do dia têm uma energia que não gastaram, não é? E, claro, portanto, andam aos pulos. E, portanto, vão pedir a prescrição, acham logo que deve haver aqui qualquer problema e pedir a prescrição. Mas há professores
que também muitas vezes insistem com os pais que têm outras crianças parecidas que já estão a fazer algum medicamento e que aqueles também deviam fazer, e portanto há assim... E eu não estou a dizer que com essas medicações se calhar todos nós melhorávamos. Eu também, se tomar um psicóstomo também melhoro. Se beber 3 Coca-Colas ou um Red Bull, não estou a dizer publicidade, 10 cafés, ou também melhor. 10 cafés, a questão é assim, é que entre o balanço entre causas e consequências, se vale a pena logo partir para isso, ou, e era isto que estávamos aqui a dizer, e acho que penso eu, não quero ser protagonista de nada, há muitas coisas que nós podemos e devemos fazer antes de chegar à resposta psicofarmacológica, nomeadamente estarmos atentos a todas estas vertentes, oferecermos experiências diferentes aos miúdos, dar livre de dispêndio da sua energia, de reorganização dos seus tempos, que em muitos casos vai permitir de certeza que eles melhorem ainda antes de chegar ao tal patamar de eventualmente fazerem medicação. Posso só acrescentar uma coisa? Sim. Há umas experiências agora em vários países, e em Portugal penso que já há uma meia dúzia de escolas que também fez essa experiência, está a fazer essa experiência, que é, nos primeiros anos de escolaridade, juntar o primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. O que acontecia no tempo do meu avô, não é? Até porque eram muito poucas crianças e, portanto, havia uma sala de aula onde estavam... e a experiência com resultados, pelo que eu tenho lido, fantásticos, porque... E obvia esta coisa de terem menos irmãos. Porque os mais pequenos têm contacto com os mais velhos, ficam mais atentos e mais estimulados, e os mais velhos aprendem a cuidar dos mais pequenos. E, portanto, a professora vai dando a matéria e realmente um miúdo, um menino esperto até capta já a matéria. Uma das coisas que acontece às vezes e que é fator de distração, depois apelidado, hiperatividade e não sei o que, são as crianças que aprendem rapidamente e depois maçam-se imenso pela professora estar a repetir a, e, o a, e, o, quando eles já sabem o abecedário todo. E se juntar os vários anos, ele vai estando atento a outras coisas que o estimulam e o interessam. E, portanto, eu acho que esta experiência é muito engraçada. E quando temos normas, agora só para terminar, em que, por exemplo, mesmo de cima do Ministério da Educação, e nas particulares também, se discute-se, por exemplo, uma turma pode levar 31 miúdos ou 30. Claro. Eu diria assim, mas se é para funcionar... Tem que levar 20. Exatamente, se calhar tem que levar 20. Mas vamos contratar mais professores, mas vamos despender mais dinheiro. Pois, só que aqui, se não gastamos dinheiro num sítio, vamos gastá-lo secundariamente noutro. Vamos aumentar a literacia dos nossos ouvintes com as vossas sugestões. Maria de Sá Machado. Então, um filme... eu diria, falaria num filme que vi há pouco tempo com os meus netos, tenho 7 netos, e que é muito engraçado para ver em família. Chama-se Marley e Eu. Marley é um cãozinho e é a história de um casal que decide não ter filhos, mas depois decide ter um cão e depois a seguir decide ter 3 ou 4 filhos, já não sei quantos são. E é toda esta história até da evolução do casal, quando não tem filhos, quando tem o cão e quando tem filhos, e é muito engraçado o filme. E eu acho que é muito educativo e muito bom para ver em família. E, portanto, esse será o filme. Em relação ao livro, um bocadinho mais sério, sobre problemas da infância e da adolescência, eu diria um livro chamado Children's Act, que é do Ian McEwing. Já está traduzido em português pela Gradiva, não sei exatamente qual é o nome em português, mas é um livro muito interessante sobre alguns destes problemas. Pedro Streste. Muito rapidamente também, um filme que vi também em família, com a minha mulher, com os meus 3 filhos, eu acho que ainda está em exibição, Wonder, e que fala sobre uma criança com muitos problemas e que para mim tem uma questão que eu acho central, que é não só o elogio e o respeito da diferença, e depois uma frase muito pequenina no final do filme, que se calhar cada criança e sua família, dentro do seu esforço, merece, nem que seja uma vez na vida, um aplauso de todos, um standing ovation. De livros, eu era capaz de recomendar 2 livros pequeninos, editados pela Relógio d'Água, de um senhor que é sociólogo sul-coreano, mas que vive na Alemanha há muito tempo, Byung-Chul Han. Um chama-se A Agonia de Eros, outro chama-se A Sociedade da Transparência, e que nos vai interrogar sobre algumas das questões como recentemente agora nos estamos aqui a organizar. Dava só mais uma sugestão, porque não sei se as pessoas vão sentir isto como relaxante ou angustiante, mas eu acho que era uma experiência muito interessante para cada um repensar. Aquela célebre peça musical, ou não, do John Cage, dos anos 50, que se chama 4:44, que são 4 minutos e 44 segundos, de silêncio, a orquestra não toca.
E eu acho que muitos adultos podem sentir 4 minutos e 44 segundos de silêncio como muito relaxante, e algumas crianças também. Outras, se calhar, vão sentir como extremamente angustiante, porque as pessoas parece que ganharam assim um horror ao vazio. Obrigado. Ficam as vossas sugestões. Posso só contar o meu neto mais novo, que agora já está crescidinho, era daqueles que aos 4, 5 anos não conseguia estar quieto numa cadeira. E um dia ao jantar eu disse, olha, se tu tiveres 2 minutos quieto, ponho aqui o meu relógio, 2 minutos quieto, no fim dou-te um presente. Ao fim do minuto ele disse-me assim, vó, já me posso mexer, estou tão cansado de estar quieto. É isso. Muito obrigado pela vossa presença. É o som do genérico de Mário Lajinha, que termina, como sempre, este Da Capa à Contra Capa, um programa da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, para debater, conhecer e pensar Portugal e os portugueses. A equipa, José Pedro Frazão, Ana Marta Domingos na produção. Esta semana contamos com o apoio técnico de Rui Glória, a sonorização de André Peralta. Pode ouvir às 9h30 da manhã, aos sábados, na Renascença, e também podcast nos suportes digitais habituais, ainda e sempre em rr.sap.pt. Até para a semana.